Bom dia, bom dia, bom dia, preciosas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. No nosso Café com Fé de hoje, dia 14 de março de 2023, nós iremos estudar as lições de uma mulher de fé, a mulher sírio-fenícia. Uma mulher que nos ensina valiosas lições sobre a fé. Então, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindas. Louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, né? Que a paz do Senhor os alcance e os encontre neste dia. Já pega o seu cafezinho. A sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo, a partir do capítulo 7, é onde nós iremos estudar a história dessa mulher sírio-fenícia, que ficou conhecida por ser uma mulher de fé. Nós iremos descobrir juntas aqui o porquê. Nessa lição, vamos estudar uma mulher que exerceu uma grande fé, devido à sua persistente fé em pedir algo. Só um minutinho. Devido à sua persistente fé em pedir algo a Jesus, recebeu uma maravilhosa resposta a um grande problema que tinha em sua vida. Preste bem atenção nessa leitura. Uma mulher que exerceu uma grande fé, devido à sua persistente fé. O que é uma pessoa persistente? Uma pessoa insistente, uma pessoa que não desiste fácil, uma pessoa que continua tentando, né? Então ela persiste, né? E ela é conhecida por persistir na fé, por continuar na fé, em pedir algo a Jesus. E por isso recebeu uma maravilhosa resposta para um problema que tinha em sua vida. Essa história nos faz lembrar que Deus escuta as nossas orações, mesmo quando a resposta parece ser não. Pouco antes de ocorrer esse fato, Jesus havia alimentado uma multidão de 5.000 pessoas. Depois, ele foi sozinho ao monte para orar. Enquanto orava, seus discípulos estavam em um barco no meio do mar. Uma tempestade começou a soprar contra eles e os discípulos precisavam de ajuda. Então Jesus foi ter com eles, andando sobre as águas do mar. Quando Jesus e seus discípulos desembarcaram no outro lado, multidões que sofriam todo tipo de enfermidade esperavam por ele. Tomar o café quentinho, né? Porque café frio não rola. Tanto Jesus quanto seus discípulos estavam cansados e esgotados. Os fariseus faziam perguntas a Jesus com finalidade de obterem provas para acusá-lo. Neste momento, Jesus decidiu se afastar da multidão, desejando que ninguém soubesse onde ele estava. Ele saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom, que era um distrito de gentios situado no norte da Galileia, onde ocorre a história que a partir de agora estudaremos. Então, apenas para contextualizar a vocês como essa mulher recebeu, né, esse milagre da parte do Senhor a partir da sua fé. Agora ela entra na história lá em Marcos, capítulo 7, 24 e 26, né? A primeira parte da história. Levantou-se e partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo
Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Quando esta mulher nos é apresentada, a primeira imagem é de uma mãe preocupada. Concordam comigo? Coloquemo-nos no seu lugar e imaginemos a angústia e desgaste físico que ela deveria estar sentindo por cuidar de sua filha naquela situação. Durante o início do ministério de Jesus, ele concentrou suas ações no povo judeu. O livro de João 1:11 revela que ele veio para o que era seu. Uma mulher cuja filha estava grandemente enferma não fazia diferença ser de raça grega e falar outra língua. Ela ouviu o que Jesus havia feito por outros e se dirigiu a ele buscando ajuda. Estava tão preocupada com sua filha que nem sequer pensou na sua origem ou no fato de Jesus ser judeu. Seu amor de mãe levou-a humildemente a Jesus para apresentar seu pedido a ele, né? E aí, em Mateus 15, nos versículos 22 e 28, né? Narra a conversa dessa mulher com Jesus, né? Onde ela conta o que estava acontecendo em seu lar e com sua filhinha, né? Após essa mãe ter apresentado seu pedido, parece que Jesus a tinha ignorado. Ela com certeza irritou os discípulos e eles queriam que Jesus a mandasse embora. Porém, Jesus não o fez. Por fim, ele respondeu-lhe dizendo que não estava certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao falar isso, Jesus queria dizer que por ela não ser judia, não tinha o direito de receber as mesmas bênçãos. A mulher teve que entender isso antes que Jesus pudesse ajudá-la. Não podemos deixar de nos surpreender com a perseverança, é aqui que entra, né? Que essa mulher demonstrou. Ela não se desencorajou ou deixou sua fé vacilar diante das palavras de Jesus. Ela afirmou que estava de acordo com ele e pediu somente que ele fizesse o que fosse necessário. Ao fazer isso, reconheceu que não tinha o direito a obter o que pedia, mas mesmo assim pediu que sua filha fosse curada. Naquele momento, a mulher obteve resposta. Jesus reconheceu sua fé e sua filha foi liberta. Simplesmente falou e a menina foi curada. A mulher acreditou no milagre que Jesus havia feito. E olha que interessante, né? Sabe aquela sensação de que a gente tá orando, mas Deus não tá ouvindo, ou que a resposta não vem, né? A gente vê na história dessa mulher que ela não se importou pelo fato de ela ser de uma raça distinta da de Jesus, vamos falar assim. E aí eu quero chamar a nossa atenção para, por exemplo, as religiões, as denominações tão diferentes que nós temos hoje. E muitas vezes existe até uma certa rixa ou preconceito com determinadas religiões em relação a outras, né? Eu sou evangélica, sou de um berço evangélico, nasci, né? Meus pais frequentam uma igreja evangélica, fui batizada numa igreja evangélica, mas a placa de uma igreja, como diz uma das minhas avós, não determina o que existe no interior dela. Assim como o fato de Jesus, né, ser judeu não significava que ele não poderia amar e cuidar outras pessoas de outras raças, né? E aí
É importante que nós tenhamos líderes espirituais, pessoas que realmente possam nos acolher, nos ajudar, nos apoiar, nos sustentar, né? Mas o fato de você buscar a oração, buscar ajuda, pedir em Deus e esperar em Deus, né? Por uma outra pessoa, por uma outra denominação, ou não se sentir bem onde está, é um direito seu, né? Nós precisamos estar em lugares onde nós somos bem aceitas e bem queridas. E aí, ao longo da história dessa mulher, a gente vê que Jesus demonstra para ela que primeiro ele atendia, né, ao povo judeu. E vem contextualizando a história que Jesus estava cansado, ele e seus discípulos estavam esgotados, e é o que eu falei, cuidar de pessoas demanda da gente. Eu estou aqui todos os dias, todas as manhãs, nós estamos trocando energia, eu estou trazendo para vocês a palavra, e isso gera um desgaste emocional, físico, né? A gente também precisa se fortalecer. Então Jesus estava num tempo em que eles haviam se retirado para descansar, quando essa mulher surge, né, precisando de uma bênção para sua filhinha. Eu não consigo imaginar o desespero dessa mulher, né? E aí ela simplesmente sabia que precisava de ajuda, né? E aí muitas vezes a gente reluta e permanece num ambiente de igreja porque a gente está ali há muitos anos, porque a gente segue aquele pastor, porque o que o pastor falou é o que é o certo, né? A gente precisa olhar para aquilo que realmente faz bem ao nosso coração, para que realmente ressoa, né, no nosso coração. Porque se não for assim, a tendência é que a gente desista até da palavra do Senhor. Desista de muito mais do que só ser mãe, né? E aí na história dessa mulher a gente vê que mesmo Jesus tendo dito para ela num primeiro momento que ele não poderia fazer nada por ela, né? Porque ela pertencia a um outro povo. Então às vezes tem um outro pastor, um outro líder, uma outra pessoa, né, que prega, que fala do amor de Deus, mas você está deixando de ouvir, deixando de receber a bênção, porque o seu líder espiritual não irá se agradar, não irá gostar, mas no seu coração você gostaria de ouvir mais essa pessoa, de estar mais próximo dessa pessoa. E aí quando Jesus diz para essa mulher que ele não vai poder atendê-la, ela não desiste. Jesus, vendo que ela não iria desistir, o que ele precisava fazer? Mostrar para ela que para merecer a bênção, para receber um milagre, assim como as pessoas do seu povo, ela precisava compreender qual era o papel dela, qual era o lugar dela, né? E às vezes a gente se coloca numa posição de ir para a igreja, frequentar uma instituição para receber e para receber. Você vai na igreja no domingo à noite para ouvir a palavra e sai da igreja e passa a semana inteira sem buscar o Senhor, sem ler uma Bíblia, sem ouvir uma palavra. Volta lá no domingo à noite de novo, porque domingo é dia de ir para a igreja, né? Dia mundial de ir para a igreja. Enfim. E aí você não recebe. As bênçãos do Senhor parece que vão se esvaziando, vão se afastando, porque você só busca receber. Você não busca compreender qual é o seu papel, aquilo que Deus espera de você. Acredito que essa seja a maior lição que essa mulher nos ensina. Jesus disse não para ela, mas ela não desistiu, ela persistiu. E quando ela persistiu, Jesus compreendeu que podia ensinar algo para essa mulher. E foi isso que ele fez. Ele mostrou para ela por que e como, né, ela faria por merecer a bênção, o milagre do Senhor. E ela mais que depressa compreendeu isso, fez o que precisava ser feito, né?
ela entendeu qual era o lugar dela diante de Jesus. Da mesma forma que o Senhor nos convida para compreender, né, encontrar o nosso papel, primeiramente na nossa vida, no nosso lar e também dentro da casa do Senhor, dentro da obra do Senhor, dentro daquilo que você puder fazer, né? Mulheres que estão tentando engravidar, que possam fazer trabalhos voluntários com crianças em abrigos. Isso tudo fortalece a sua energia feminina, a energia do cuidado. Nós somos feitas por Deus para cuidar. E muitas vezes você não está tendo tempo de cuidar nem de você. Como vai cuidar de um bebê? Como vai cuidar de outras pessoas? Como vai se fortalecer? Como vai persistir se no primeiro não você senta e chora, você vai embora, né? Quando Jesus disse não para essa mulher, ela buscou compreender por que não. Ela queria essa resposta, ela queria saber por que não. Você não fica procurando respostas? Por que não, Senhor? Por que comigo? Por que eu? Por que eu não consigo? A mesma situação dessa mulher. Ela muito provavelmente se questionou. Por que não? Ela não compreendia que ela era de um outro povo, de uma outra raça, que Jesus não tinha compromisso nenhum com ela. Mas Jesus foi bondoso e misericordioso, mostrou a ela porque ela não merecia, mas ainda assim ela persistiu. Mas foi só quando ela compreendeu qual era o papel dela, qual era o lugar dela e por que é que ela não merecia tanto quanto as outras pessoas, o povo, né, a quem Jesus pertencia. E ainda assim insistiu e confiou no Senhor. Ela de fato acreditou no Senhor. E aí eu quero te dizer, não importa de que placa, de que igreja que é a pessoa que está abençoando a sua vida, orando pela sua vida. Persista nessa oração. Se te faz bem, se te enche o coração, se te preenche a vida, deixe que essa oração trabalhe em seu favor, do seu sonho, da sua casa, né? E aí, quando ela compreende qual era o papel dela, realmente, verdadeiramente, o Senhor Jesus reconhece a fé daquela mulher e, sem nem precisar ir até a presença dessa menina, ela é curada. Somente através da palavra que o Senhor Deus liberou sobre a vida dela, ela é curada. E aí o texto segue, né, nos contando que a mulher volta para casa e acha a menina sobre a cama liberta, né? Lá em Marcos capítulo 7, versículo 30. E aí diz assim: imaginem a alegria dessa mãe. Deve ter sentido quando chegou em casa e encontrou sua filha liberta. Essa mulher aprendeu uma lição valiosa, a qual também precisamos aprender: a pedirmos em fé. Poderemos esperar uma resposta de Deus, advinda da sua misericórdia e poder. Certamente a fé dessa mulher cresceu e ela deve ter compartilhado o que acontecera em sua comunidade. E esse fato deve ter aberto caminho para a igreja, né, que surgiu posteriormente em Tiro. E aí, lá em Atos 21, de 2 a 5, fala que Paulo, né, posteriormente foi para aquela região, inclusive para pregar, né, o evangelho, ministrar, né, como apóstolo. E aí, bom dia, preciosas, sejam muito bem-vindas. Tiramos várias lições do apelo dessa mulher a Jesus, que podem ser aplicadas em nossas vidas quando oramos ao Senhor. Primeiro ela disse: Senhor, me socorre. Devemos reconhecer que, assim como ela, dependemos totalmente da misericórdia de Deus. Frequentemente nos esquecemos dessa verdade. De algum modo, pensamos que Deus deve favores e que merecemos a sua ajuda.
Devemos nos humilhar perante o Senhor e reconhecer nossa total dependência da sua misericórdia. Muitas vezes a gente acredita que Deus precisa fazer as coisas, porque se Ele não fizer, a gente fica barganhando, né? Porque se Deus não fizer isso ou aquilo. E aí, essa história dessa mulher vem nos mostrar que Deus não tem que nada. Jesus fez um milagre na vida dessa mulher porque ela persistiu na fé. Não porque ele era obrigado a fazer. Ela fez por merecer o milagre de Jesus sobre a vida da sua filha. Segundo, ela reconheceu e manifestou em voz alta quem Jesus era. Ela o chamou de Senhor e acrescentou o filho de Davi. Ela sabia que ele era Deus dos judeus e ela deu-lhe o lugar de honra que ele merecia, sabendo que Jesus era o único que poderia solucionar seu problema. Nós também, quando oramos, precisamos adorar a Deus com nossas próprias palavras para que Ele saiba que compreendemos quem Ele é. Não merecemos a bênção do Senhor. Por meio de sua graça, porém, somos seu povo. Quando confiamos e aceitamos nele como nosso Salvador. A salvação nos abre o caminho para que recebemos a bênção. Nós somos o povo escolhido de Deus, né? Aquele para quem Ele enviou o seu Filho Jesus. Mas nós precisamos reconhecer que dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. A gente quer fazer as coisas por nossa conta, do nosso jeito e muitas vezes de forma até prepotente. E aí, quando a corda aperta, quando o negócio fica feio, é que a gente se lembra de Deus. E aí corre para pedir socorro. Porque fazendo do nosso jeito não dá certo, então acredita que Deus tem que resolver. Não é mais fácil já orar e confiar no Senhor desde o início do que fazer as coisas que você, no seu coração, sente que já deu errado antes mesmo de começar. E a terceira coisa que essa mulher nos ensina foi, ela foi direta no seu pedido, utilizando uma linguagem adequada, sem orações memorizadas ou palavras desnecessárias. Simplesmente pediu e expressou a sua necessidade. Deus conhece nossos problemas antes mesmo de orarmos a Ele, mas Ele deseja ver a nossa fé, nossas necessidades e a atitude do nosso coração quando buscamos sua ajuda. Encorajemo-nos pela fé demonstrada por essa mulher Ciro-fenícia quando foi a Jesus. Nosso Deus é fiel e ouve as orações de todos aqueles que confiam em Jesus sem se importar de qual origem. E aí a principal lição aqui: ore ao Senhor, fale com o Senhor, diga a Ele exatamente aquilo que você deseja, quer, aquilo que te incomoda, aquilo que nesse momento tira sua paz. Seja clara com Deus, não fique cortando volta, não, fazendo rodeios para falar. E a outra lição que fica aqui é muito importante: independente de placa de igreja, independente de religião. Aqui eu não levanto bandeira de igreja nenhuma. Inclusive eu coloquei lá na bio, né? Missionária do amor de Deus, porque é o objetivo. Então não importa de quem você está recebendo bênção, oração, desde que você sinta verdadeiramente no seu coração que essa pessoa que ora pela sua vida te abençoa, é verdadeiramente um servo, uma serva do Senhor. Não se prenda à placa de igreja, não se limite, não deixe que a sua fé seja limitada pela determinação de um pastor. Se o seu coração te aperta e você tem desejo de buscar outras fontes, o importante é servir verdadeiramente ao Senhor, não importando dentro de que ambiente religioso você esteja. Mais importante do que a placa de uma igreja, do que uma denominação,
é você receber da parte do Senhor a sua bênção e o seu milagre. E isso não é o pastor que vai fazer por você, não é o padre, não é seu líder espiritual, seja lá qual for o nome que você dá, tudo virá da parte do Senhor. Então as suas orações precisam estar voltadas para o Senhor. Persista, mas compreenda qual é o propósito de Deus para a sua vida. Não adianta persistir naquilo que você sabe aí no seu coração que vai dar errado. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar, Te agradecer, Senhor. Bendizer ao Teu nome. Te pedir que nos perdoe por todos os nossos pecados, pelas vezes, Senhor Deus, em que, mesmo sabendo que estamos erradas, que estamos agindo, Senhor, em desacordo com a Tua vontade, insistimos. E aí depois retornamos, Senhor Deus, para pedir ajuda, porque o problema ficou ainda maior, ó Pai. Que nós possamos ter sabedoria, discernimento, que sejamos mulheres persistentes na fé, mas numa fé inteligente, Senhor Deus, que nos coloque dentro do Teu plano perfeito para as nossas vidas. Que nós possamos ter clareza e sabedoria para discernir aquilo que existe no nosso coração, Senhor. Que nós possamos abrir a boca e verdadeiramente falar, Senhor Deus, tudo aquilo que está dentro de nós, tudo aquilo que carregamos, Senhor Deus, em nosso coração. Que possamos expressar os nossos desejos, as nossas vontades, Senhor Deus. E que o Senhor se agrade de cada uma de nós e que possa, Senhor, atender os nossos pedidos. Que toda mulher que ora, Senhor Deus, permaneça firme na sua oração, no seu pedido, na sua fé. E que o Senhor possa ouvir, Senhor, a cada coração que clama nesta manhã, neste dia, pela Tua presença, pelo Teu milagre, pela Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus eu peço que nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal e de todo perigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que o Senhor Deus abençoe o nosso dia, que te proteja, que te guarde, né? Que te direcione neste dia para que você compreenda verdadeiramente que precisa abrir a boca, falar com o Senhor e permanecer firme na fé e acreditando que Ele fará por você o seu milagre, a sua bênção. Ela vai chegar em nome de Jesus. Amém? Gratidão, um beijo no coração, Deus abençoe.